Boa noite, meu nome é Edward Christian Taveira Lana. O meu trabalho é sobre materiais inteligentes e nanomateriais, né? Então vamos começar. Nanomateriais. O que são nanomateriais, né? Quais as propriedades dos materiais e o tamanho crítico, né? Quais são os tipos de nanomateriais, aplicações reais e possibilidades? Vou falar. Nanomateriais é o estudo de materiais cujos tamanhos das partículas que os constituem encontram-se na faixa dos nanômetros. A ideia principal por trás dos nanomateriais se baseia no comportamento das propriedades dos materiais nessa escala nanométrica. Os nanomateriais apresentam propriedades especiais em virtude de sua escala. Em outras palavras, todas as propriedades dos materiais, ópticas, elétricas, magnéticas, de transporte, catalíticas, etc., da forma pela qual as conhecemos, manifestam-se a partir de um determinado tamanho, chamado de crítico. Quando as partículas deste material estão abaixo desse tamanho crítico, essa propriedade se torna diferenciada. Esse ramo da ciência e tecnologia proporciona novos tipos de materiais, com novas propriedades e possibilidades de utilização, que podem ser preparados através do controle do tamanho e da forma das partículas de materiais já conhecidos, né? Alguns tipos de nanomateriais fabricados: nanopartículas de metais e óxidos, nanopartículas de óxido de titânio para baterias solares, nanopartículas metálicas e cerâmicas, nanotubos de carbono, nanofibras poliméricas, nanopartículas de ferro para transporte, para liberação de medicamentos, nanomateriais de silício, nanofibras de carbono, metais ultrafinos, óxido de ferro superfino, partículas metálicas ou cerâmicas para revestimento, nanocompósitos poliméricos com argila, nanomateriais derivados de óxidos, nitretos, carbetos e sulfetos, nanopartículas de metais preciosos com ouro coloidal para prata coloidal, nanopartículas de ouro para uso biológico, né? Nanopartículas de semicondutores, nanopartículas de óxido de zinco. As nanopartículas, nanosferas e outros materiais nanoestruturados apresentam aplicações em campos tão diversificados como a mecânica, a óptica, a eletrônica, a química e a bioquímica. Propriedades de condução térmica, mecânica e elétrica, né? Os nanotubos de carbono são alótropos do carbono em uma estrutura cilíndrica que possuem propriedades muito interessantes, né? Essas propriedades, como condução térmica, mecânica e elétrica, fazem com que os nanotubos de carbono tenham aplicações que possibilitem inúmeras melhorias nas estruturas dos materiais em diversas áreas, como mecânica, óptica, eletrônica, química e bioquímica, né? Exemplo de aplicação de nanotubos: existem alguns tipos diferentes de nanotubos de carbono, como single-walled, nanotubos de múltiplas paredes, o torus, o nanobud, nanotubos cup-stacked e nanotubos de carbono extremos. A empresa IBM, por exemplo, produziu um transistor baseado na tecnologia dos nanotubos de carbono, o que fez diminuir consideravelmente o tamanho final do componente, chegando a medir 40 nanômetros e também aumentando a sua eficiência. Agora eu vou falar sobre materiais inteligentes. Qual a definição de material inteligente? O que é um material inteligente? Quais são suas propriedades, né? E também exemplos de materiais inteligentes. Um material inteligente é definido como sendo um material que sente e ou responde a variações ambientais de maneira automática. Com outras palavras, podem ser definidos como materiais com propriedades que podem ser alteradas de maneira controlada. Essas alterações se dão por meio de estresse mecânico, mudanças na temperatura, mudança de pH, influência por campo elétrico ou campo magnético. Passei aqui errado, me desculpa. Entre outros. Eles são chamados de inteligentes por quê? Porque possuem a capacidade de sentir essas mudanças de ambiente de maneira eficaz, respondendo a essas variações controladas de maneira a realizar uma função específica, né? Alguns exemplos de materiais inteligentes: ligas com efeito de memória de forma,
que é o que eu vou falar, né? Quais são as propriedades desse material, seu contexto histórico, como o efeito de memória funciona, tipos de aplicação dessas ligas metálicas. Uma liga com efeito memória de forma SMA, que é a sigla em inglês, né, significa Shape Memory Alloy, é uma liga metálica que lembra a sua forma original, de modo que, após deformada, pode retornar ao formato anterior ao sofrer aquecimento. Este tipo de material foi inicialmente usado e explorado nos anos 60, com a criação de uma liga metálica denominada de nitinol, níquel-titânio, que veio revolucionar a forma e a aplicação deste material. Este material é geralmente leve, de estado sólido e apresenta-se como uma alternativa aos atuadores mecânicos, tais como a hidráulica, pneumática e sistemas motorizados. Essas ligas possuem aplicações nas áreas robótica, automotiva, aeroespacial e biomédica. Ligas de memória de forma são aplicadas na medicina, por exemplo, como dispositivos de fixação de próteses, em ortopedia, em aparelhos dentários para exercer as constantes forças de movimento sobre os dentes, e na cápsula endoscópica elas podem ser usadas como um gatilho para a realização da biópsia. Dá para ver aqui claramente aqui a extrema utilização dos nanomateriais, principalmente na medicina, né? Porque na medicina tem vasos capilares, nós temos vasos capilares no corpo humano que são da espessura de um fio de cabelo e até menores. Então esses nanomateriais, nanorobôs, né? Hoje em dia também tem nanorobôs que fazem funções enzimáticas, tem alguns que chegam a fazer até funções biológicas, auxiliam em cirurgias, né? Então na aplicação da medicina tem se constituído uma verdadeira revolução. Quando uma liga com memória de forma se encontra num estado de arrefecimento ou abaixo da sua temperatura de transformação, esta apresenta um limite de elasticidade muito baixo e pode ser facilmente trabalhada e forçada a sua adaptação, a qualquer forma que irá manter. Mas quando este material é exposto a temperaturas muito altas, acima da sua temperatura de transformação, a sua estrutura cristalina sofre várias alterações, provocando o retorno à sua forma inicial, funcionando, né, a grosso modo, como um elástico. Né? Como um elástico, né? Que elas, em baixas temperaturas, né, na baixa da sua temperatura de transformação, apresenta um limite de elasticidade muito baixo, né? Como já foi falado. Cerâmicas piezoelétricas. Quais são as propriedades? O que é piezoeletricidade? Como o efeito funciona? Tipos de aplicação. Piezoeletricidade é a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica por resposta a uma pressão mecânica, gerando assim uma corrente elétrica. Um processo reversível em que os materiais exibem o efeito piezoelétrico direto, a geração interna de carga elétrica resultante de uma força mecânica aplicada. Mas também exibem o efeito piezoelétrico reverso, a geração interna de uma tensão mecânica resultante de um campo elétrico aplicado. Estando abaixo de uma determinada temperatura crítica, conhecida como temperatura de Curie, a estrutura da cerâmica apresenta simetria tetragonal, em que o centro de simetria das cargas elétricas positivas não coincide com o centro de simetria das cargas negativas, dando origem a um dipolo elétrico. A existência deste dipolo elétrico faz com que a estrutura cristalina se deforme na presença de um campo elétrico e gere um deslocamento elétrico quando submetida a uma deformação mecânica. As principais aplicações das cerâmicas piezoelétricas são equipamentos médicos de imagem por ultrassonografia, medidores de nível e distância por pulso eco, que são os sensores de estacionamento automotivo, né? São ultrassônicos, equipamentos de limpeza por ultrassom, funciona com cavitação ultrassônica, sensores de vibração e acelerômetro, máquinas de solda por ultrassom, transdutores ultrassônicos para ensaios não destrutivos, atuadores e motores piezoelétricos e também para cavitação ultrassônica. Os materiais megaconstritivos.
né? Qual a sua definição? Qual o contexto histórico? Como o efeito funciona? Tipos de aplicação. Vamos lá. Os materiais é difícil falar. Os materiais magnetoconstritivos apresentam um acoplamento entre os campos mecânico e magnéticos. Eles podem ser definidos como materiais que têm uma alteração de forma devido a uma aplicação de um campo magnético. A história da magnetoestricção começou em 1840, quando James Prescott Joule, que viveu de 1818 a 1889, identificou uma mudança de comprimento em uma amostra de ferro, sujeita a um campo magnético. Esse efeito ficou conhecido como efeito Joule, sendo o mecanismo mais comum empregado em atuadores magnéticos. O efeito inverso, quando um campo mecânico faz com que surja uma magnetização na amostra, é conhecido como efeito Villari, sendo normalmente utilizado para os sensores. A ideia básica por trás do comportamento magnetoestrictivo é que este tipo de material é dividido em domínios, cada um com uma polarização magnética uniforme. A aplicação de um campo magnético tende a promover o alinhamento desses domínios, mudando a forma do material. Inicialmente, as aplicações relacionadas com o efeito magnetoestrictivos foram receptores de telefone, hidrofones e osciladores, entre outros. A partir de 1970, as aplicações tiveram uma ampliação considerável devido às novas descobertas relacionadas a esses materiais. Recentemente, materiais como terfenol D e matte glass deram um novo impulso no uso dessas propriedades como sensores e atuadores. Agora eu vou falar sobre fluidos eletroreológicos e magnetorreológicos, né? A sua definição, como o efeito funciona e os tipos de aplicação. Os fluidos eletroreológicos, né, de sigla ER, e magnetorreológicos, de sigla MR, são conhecidos como fluidos controláveis. Eles apresentam um acoplamento entre os campos mecânico e elétrico, ou magnético. Portanto, uma mudança em um campo elétrico ou magnético causa uma mudança no comportamento reológico mecânico. Os fluidos ER, né, eletroreológicos, e MR, magnetorreológicos, geralmente apresentam um comportamento newtoniano típico na ausência de campos eletromagnéticos. No entanto, quando submetidos a um campo elétrico ou magnético, o fluido muda de seu comportamento, apresentando uma resposta não linear. Os fluidos ER e MR possuem as mesmas características. Esse comportamento é denominado efeito eletromagnético, que está sendo relacionado para as disposições estruturais na suspensão. Antes da aplicação do campo eletromagnético, as partículas são distribuídas de forma aleatória. A aplicação do campo eletromagnético provoca uma orientação das partículas, que altera a viscosidade do fluido, né? Essa orientação através do campo eletromagnético provoca uma orientação das partículas que altera a viscosidade dos fluidos. Está aqui um exemplo aqui, né, de um material eletroreológico e magnetorreológico. Esse tipo de fluido já é amplamente utilizado em diversos setores da indústria mundial. São essencialmente utilizados para construir amortecedores, freios e embreagens inteligentes, que podem ser aplicados para diversos fins. As indústrias automobilística, aeroespacial e biomédica estão especialmente interessados nesse tipo de comportamento. Aqui está a referência dos nanomateriais, nanotubo de carbono e todo o material do Enton, né? Utilizei o Enton para fazer o trabalho. Então, chega ao fim a apresentação do meu trabalho sobre nanomateriais e materiais inteligentes. Muito obrigado, boa noite.